Prazer novamente estar aí falando com você, para a gente estar passando aí um pouco de informação para o segmento de Food Service. Eu sou o Clóvis Evílio, consultor de Food Service do canal Food Service Brasil. E hoje nós vamos falar a respeito do hortifruti processado. Nós vamos entender desde a origem do processo, na fábrica, como é que é a produção, até a entrega nos restaurantes. E para isso o Wellington, que é um consultor de Food Service, e ele é especializado também em hortifruti processado, trabalha aí numa grande fábrica do segmento. Wellington, boa noite, fala um pouquinho mais de você aí, e para depois a gente começar esse bate-papo. Fala, Clóvis, boa noite. É sempre, sim, um prazer estar falando com você e novamente falando do produto, né, do hortifruti processado, né. Como você bem disse, hoje eu estou trabalhando, né, numa fábrica de processado, sendo elas uma das maiores, acredito, do Brasil hoje, com uma produção média aí de 15 toneladas a dia, né, e isso trouxe uma bagagem para eu falar um pouco sobre esse produto que é tão importante hoje para uma cozinha, restaurante, e até não porque para a própria dona ou dono de casa, né? Então, assim, basicamente eu vou falar o que o Wikipédia fala do que é um horti processado, ou um produto minimamente processado. Como o próprio nome diz, é um produto que sofre o mínimo possível de transformação ou intervenção. Como assim? Ele vai sofrer uma higienização, talvez tirar um talo ou alguma coisa que não está legal, um podre, alguma coisa para transformar aquele produto próximo, né, já do pronto. Basicamente é isso, ok? Ah, legal, cara. Só para o pessoal, né, que é a primeira vez que te vê, apesar que você já é um profissional aí de conhecimento do mercado, você é um engenheiro de produção, é isso, Wellington? Isso, engenheiro de produção, Clóvis, trabalho na área de food service já há mais ou menos 7 anos, né? Já com um pouco de experiência, bastante experiência dentro de cozinha e já 1 ano e meio, mais ou menos 2, trabalhando diretamente com hortifruti processado, chão de fábrica mesmo, aprendendo todos os métodos e processos desse produto tão importante. Ah, show, legal. Então a gente vai aprender bastante com você hoje aqui. Legal. Então vamos lá, Wellington, vamos lá no comecinho. Como é que é o processo para selecionar um fornecedor, que eu entendo que é lá o chacareiro ou não, dos hortes para uma fábrica que precisa de um volume grande? Como é que é esse trabalho, esse processo, essa negociação, Wellington? Eu acho que tudo começa, né, Clóvis, quando a gente encontra ou o próprio cliente vem atrás, né? Para a gente poder dimensionar ou trazer um fornecedor, primeiro a gente tem que saber qual é a quantidade que eu vou vender para ele poder ter todo o seu trabalho de metragem de plantação e aí por diante. Mas lógico que para poder homologar ele, a gente tem que saber qual é o tratamento dele com o produto. Porque se esse produto não tiver um tratamento ok, legal, ele vai ser um problema para mim também, para quem consome. Então, a gente sempre vai atrás de saber qual é o produto que ele usa para poder tratar praga, normalmente, né, que afeta bastante. Quais são os minerais, como ele trata a terra, como ele trata esse produto, né? Desde o começo da plantação até a entrega na fábrica, né? A gente controla, inclusive, a temperatura do produto quando ele chega. Então, tem todo esse controle, tem um checklist onde nós enviamos e sabemos como é. E, lógico, a visita em loco, nada melhor do que os olhos, né? Nada melhor do que ver o que está acontecendo. Deu uma travadinha. Bom, legal. Então eu estou entendendo que, na verdade, vocês não compram o horti in natura para estoque. Vem a demanda do cliente e aí vocês passam essa demanda para o fornecedor, é isso, cara? Normalmente não estocamos, porque um hortifruti, normalmente ele tem uma vida útil depois da colheita muito pequena, né? E além disso, você tem que armazenar ele numa situação de frio. Então isso vai trazer para mim, como gestor da fábrica, né, um custo de energia que eu não posso tá usando, né? Então, para eu poder fazer aquilo funcionar, eu já peço de acordo com a demanda. Vamos supor que o Clóvis agora ele tem uma cozinha e ele vai pedir para mim 10 quilos de tomate. Com 2 dias de antecedência, eu vou falar com o fornecedor que vai entregar para mim. Então, esse produto chega, é como se fosse um just in time, eu não tenho estoque, eu tenho que fazer ele sair logo. Mas assim, para entender melhor, você não corre o risco
o fornecedor não poder te abastecer, ou você não tem um fornecedor único? Você tem, como você pegar o exemplo do tomate, você tem 2 ou 3 chácaras ou 2 ou 3 fornecedores de tomate para você não correr o risco de ficar desabastecido, é isso? Sim, nós temos bastantes fornecedores para cada tipo de produto, isso é importante. Mas, quando nós encontramos um novo cliente, ele é orientado a sempre passar o pedido com 72 horas de antecedência, para realmente eu não ter esse susto, né? Eu vou ter lá o meu fornecedor primeiro, que é classificado de acordo com a qualidade do produto que chega, não por preço. Por quê? Porque a gente entende que o preço não traz a produtividade e a conta não fecha. Então, nós entendemos que pela qualidade do produto sempre você vai ter o fornecedor A. Aquele fornecedor é o primeiro a ser procurado quando chega um pedido, né? Se não chegou, eu vou procurando em outros, por isso mesmo das 72 horas, tá? Só que também, Clóvis, só fazendo um adendo, tem épocas do ano que é complicado alguns produtos, então a gente tem que estar sempre preparado para isso. Ah, entendi. A sazonalidade é importante, né? Não, entendi. Então você já, né, já tem a carteira de fornecedores de vocês, você já tem um checklist de qualidade. E aí, ok, você mandou o pedido, vamos dizer, para o fornecedor, só para entender, é uma granja não, perdão, é uma chácara pequena. Qual que é a principal característica ou perfil de um fornecedor de vocês, olha? Clóvis, o principal é o tratamento dele com o produto. Por quê? Vamos imaginar, vamos pegar um exemplo da alface. Tá? Que a Não, folha hoje, Peraí, para um processamento hoje de hortifruti, ela é muito difícil. Se aquele fornecedor não tiver um tratamento legal contra pragas, principalmente, né? Se aquela horta dele ou aquele sítio não tiver um espaço legal para o produto, isso vai impactar diretamente para a produção, né? A qual eu sou responsável. Então, esse é o primeiro quesito. O segundo mesmo é a demanda, se ele vai aguentar entregar para a gente. Basicamente é isso, entendeu? Então, esse vamos ter tamanho, a própria forma de entrega, se ele vai entregar, se ele não consegue, se ele tem caminhão próprio para isso ou não, que tem que ser refrigerado. Então, esses são os quesitos para a gente poder homologar e trazer esse fornecedor com a gente. Não, mas é só uma curiosidade. A minha pergunta, acho que foi legal você explicar de uma outra informação, mas geralmente uma chácara pequena ou é um grande produtor que é um fornecedor de vocês? Depende também, Clóvis. Por quê? Vamos pensar que, por exemplo, um produto batata, um produto cenoura, um produto beterraba sai muito. Então, esse fornecedor tem que ser, sim, grande, até mesmo pelo próprio tempo de crescimento do produto. Tá? Ok, você fez o pedido para o teu fornecedor, aí está chegando na tua área de recebimento. Quais são as precauções, quais são os controles que vocês fazem no momento do recebimento, Wellington? Então, primeiramente, acho que o primeiro impacto visual que nós temos ali é quando ele já chega na portaria, né? Normalmente o nutricionista ou a nutricionista está esperando na doca, então ele já vê se o caminhão chegou refrigerado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é classificar o produto de acordo com o Manual de Boas Práticas Fabril. Você concorda comigo que uma batata grande ou uma pequena, ela pode ter a mesma característica boa, na sua opinião? Ela pode ser bonita, do mesmo jeito, não pode? Sim. Batata geralmente é por peso que eu compro, né? Isso. Só que dentro da fábrica isso pode ser um problema. Você concorda comigo que o mesmo tempo que uma pessoa vai ter para poder... O mesmo tempo, desculpa, que uma máquina vai ter para descascar uma grande, ela vai ter uma pequena. Só que a grande dá mais produtividade, né? Ela é mais rápida, ela tem mais peso, vai formar mais cubinhos perfeitos. Então, esse é o primeiro impacto. Basicamente, o tamanho que chegou de cada produto. Cada produto tem uma característica. A batata inglesa, ela é legal que ela chega grande, mas já a batata doce não. Mas, lógico, isso é um processo fabril lá dentro. O segundo e mais importante também é a característica dela. Lógico, se ela chegou muito podre, se ela chegou com uma casca muito suja, se ela chegou com pontinhos pretos nela, ela não vai ficar legal. Então, esse é o segundo, né? E o terceiro, lógico, é pragas, né? A batata, ela não costuma ter muito bicho, mas, por exemplo, a berinjela sempre é um grande problema. Então, as características para recebimento de um produto. Primeiro, refrigeração. Segundo, qualidade, tamanho, se ela está bonita. Terceiro, bichos, né? Se tem bicho ou não, né? E o quarto é, sem dúvida, né, mesmo
como que foi, como que é classificado o todo, né? Se veio tudo legal, ótimo, é um produto A. Se veio com alguma característica não legal, é um produto B. E se ela veio com uma não conformidade que não pode ser bom, ela é C e ela é desclassificada e devolvida como refúgio para o fornecedor. Entendi. Então vocês têm Isso aí um é checklist, né? Vocês Isso têm é um legumes. checklist de entrada. Vocês têm um Tem. checklist de conferência. Nós temos fotos de todas as características de produto, porque cada um é diferente do outro. Cada um é de um jeito. A gente acha quando a gente vê uma batata, uma cenoura, mas o tratamento com esses produtos, folhas, é muito complicado, são muito sensíveis. Qualquer perda de temperatura ou muita temperatura que ela chega, vamos supor, Clóvis, que a alface veio num caminhão não refrigerado, tá? E chegou quente lá. O que vai acontecer? Ela vai murchar, concorda? Sim. Quando ela entra para dentro da fábrica, se nós aceitarmos aquela entrega, quando você coloca ela no frio de novo, ela vai sofrer um choque térmico. Ou seja, ela estava quente, foi para o frio. Aí você pega e vai processar, ela já não está legal. Ela entra na máquina já não legal e cai mais frio ainda, porque a temperatura da água é fria. Então isso já vai dando problemas no produto desde o começo. Por isso que nós temos que ser muito críticos na hora da entrega, para não afetar realmente a produção e a qualidade, né? Sem Fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta. Ideia, um dos bichos mais difíceis de encontrar é na alface americana, porque ela é tipo um repolho. Imagine que o bichinho, a tesourinha, assim, ela se esconde lá dentro. Como que nós vamos saber isso? Nós fazemos a amostragem de cada produto, tá? Então, chegou um caminhão com, sei lá, 5 mil quilos de alface. Então, a pessoa responsável pela qualidade tem uma amostragem ali de 5%, se o produto apresentar alguma característica ruim. Se dentro desses 5% ele encontrou, ele tem que devolver. Entendi. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que você pede 72 horas antes, né? O cliente. Vocês trabalham no conceito de just in time ou assim, encostou esse caminhão de batata, vou falar assim, já vai para a linha de produção ou vai para um armazenamento? Se for para um armazenamento, como é que vocês controlam o PVPS desses hortes? Para você saber qual que chegou antes, porque o shelf life, como você comentou, é curto. Então, se eu bobear, se você na fábrica bobear, o shelf life já vai encurtar lá para o meu cliente. Como é que é esse processo? Clóvis, você tirou as palavras da minha boca. O sistema usado é PVPS. Como nós identificamos, todo produto que chega, ele é identificado por lote. Então, lote 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o pessoal da expedição, que é o pessoal que recebe aquele produto, eles vão colocar numa câmera, vão alocar numa câmera ali refrigerada, e quando eles fazem o lote, ele já identifica o produto, se ele é 1, 2, 3 ou 4. Quando nós vamos produzir, o operador da máquina, quando busca aquele produto, ele é orientado a sempre pegar o primeiro, tá? O PVPS funciona desse jeito. Ele sempre vai pegar o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Se tiver tudo isso de lote na casa, normalmente não é tudo isso. Acabou o último, ele leva os cartãozinhos lá para o pessoal da expedição para eles poderem liberar de novo. Então é um PVPS sim. Até mesmo porque, como ele é muito rápido, né, ele estraga muito rápido, a gente não pode realmente bobear. Entendi. Fala para nós agora, que acho que aí é o coração da fábrica, né? Como é que é a parte da higienização e a produção? Quando eu falo produção, acho que basicamente é os cortes, né? Que é os cortes conforme o cliente pede. Então, como é que é essa parte da higienização para garantir que não vai um bichinho, que um bichinho que está dentro da batata não vai junto, que um bichinho que está na alface não vai junto? Então, como é que é essa parte de higienização e a produção em si, o corte? E dá assim, uma dimensão, que tamanho de máquina, capacidade de produção que tem? Bom, o primeiro processo, vamos pensar em legumes, que são dois processos bem distintos, né? A legumes para folhas, né? Mas o legumes funciona da seguinte maneira: se é um produto com casca, batata, beterraba, cenoura, né? A mandioquinha, esses produtos, primeiro ele vai para a descascadora, né? Se for um produto vendido sem casca, desculpa. Né? Então, ele vai para a descascadora, esse é o primeiro processo, depois que ele ficou lá armazenado, ganhou um pouco de frio. Depois que ele passa pela descascadora, ele vai para uma linha onde é feita uma seleção 100% visual e manual por operadores. Né? O pessoal vai olhando ali para ver se aquela batata não tem uma imperfeição. Eles cortam elas no meio normalmente para abrir, porque a batata, quando ela está muito grande, normalmente no meio ela está um pouco pretinha, então eles tiram aquilo.
Eles fazem a primeira seleção, nós chamamos de toalete. É o primeiro. Depois ele cai num tanque para higienização, normalmente com água e cloro, para lavar, clorar, né? Sobe numa esteira e vai para as máquinas, igual você falou, o cliente escolhe o corte que ele quer, ele pode escolher um corte quadrado, um cubo de 20, 10 milímetros, ele pode escolher um produto ralado, ele pode escolher um produto rodelado, até mesmo palito, batata palito. Depois que ele passa ali, ele passa por outro tanque para dar mais uma higienizada, onde normalmente nós colocamos algum produto nele para finalizar essa higienização. Saindo dali, ele vai para uma centrífuga. O hortifruti, Clóvis, ele é basicamente 90% água, né? Até mais, muito deles. Então a gente tem que secar ele um pouco, porque senão depois ele dá muita água. Depois que ele secou, cada produto tem a sua característica e seu tempo ideal. O tempo da batata a batata inglesa é totalmente diferente da batata doce, que é mais seca, né? Depois que ele sai dali, vai para outra linha, onde vai, de novo, sofrer uma seleção e uma visualização 100%, ou seja, 200% de visualização. Depois disso, ele é embalado a vácuo, dependendo do produto. Por exemplo, a batata é a vácuo, já a abobrinha não pode ser, depois eu explico por quê. Fechou a vácuo, etiqueta com seu shelf life, tudo, e frio. Imediatamente frio, ele precisa ter frio. Embora o espaço fabril é climatizado, mas ele precisa ter uma área mais fria ainda. Tá Qual bom? a temperatura, Wellington? Dentro do espaço fabril tem que estar em torno de 12 a 10 graus, mas o produto ele tem que estar entre 3 e 6. Entendi. Então os colaboradores aí, os funcionários, trabalham tudo encapuçado, né? Porque, pô, 12 graus é frio, né, cara? Sim, tudo blusa, todo mundo de blusa, EPI, tudo tampando o ouvido principalmente, com máscara, porque é um pouco frio, sim. Precisa disso, porque senão o produto reage de uma forma... Toda a fábrica está nessa temperatura? Todo ambiente fabril é disso, 12, 16 graus, cara? Tem que estar todo ambiente fabril, porque senão ele perde temperatura para outros ambientes. Se você abrir uma porta, igual uma geladeira, abriu uma porta, deixou ela aberta, aquele frio vai embora. É a mesma coisa, o espaço fabril todo tem que estar climatizado. Como é que funciona? Vocês já falamos da batata, né, dos legumes, e folhas. Como é que é o processo de produção de folhas? Clóvis, folhas é, sem dúvida, o mais difícil, o mais sensível de trabalhar, né? A folha, normalmente, a gente tem o primeiro processo dela é também um toalete, né? Fora da linha de produção. Por quê? Como eu disse, a folha, a gente costuma dizer que aquilo ali ela é meio repolhuda. É como se fosse um repolho fadinho, né? A escarola, a alface crespa americana. Então, se o bicho estiver ali no meio, e a gente colocar direto na linha, o que vai acontecer? Ele vai passar. Então, nós temos que olhamos e colocamos num tanque com água e detergente, mas não é um detergente de cozinha, lógico, é um detergente para folhas. A ideia desse produto é que ele faça escorregar esse bicho, se tiver. Depois disso, ele passa para uma outra seleção. Ele sai de uma seleção e vai para outra, onde, novamente, colaboradores e operadores olham, inspecionam folha por folha. Imagine, Clóvis, cada folha não pesa nem 10 gramas, nem isso. E tem que olhar folha por folha. Olha em cima, olha embaixo, linha. Depois que ele sai dali, ele vai sofrer o corte, se ele tiver corte, tá? Normalmente a alface é uma alface inteira, só a folha ou picado, né? Então, se ele for sofrer o corte, ele passa pela máquina. Cai num tanque de novo para higienização com cloro e sobe e vai sofrer. Ele vai passar por dois equipamentos que chama pega-bicho. São dois, é como se fossem dois rolos que ficam girando e se o bicho estiver ali ainda, ele vai cair ali e vai embora. Após isso, ele sobe e vai para a centrífuga, onde seca aquela folha. Tem que tomar muito cuidado, Clóvis. Uma folha, uma alface, ela é muito sensível. Se você pegar e apertar ela, você vai perceber que ela vai ficar cheia de vincos. Isso, se a centrífuga não estiver legal, ela vai dar isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque esse vinco ele vai oxidar depois, tá? Saindo dali, vai passar por uma nova seleção. São 300% de seleção. E mesmo assim, ainda corre um risco. Depois que ele passou dali, ele sobe e vai para a esteira de embalagem, onde ele é embalado e sofre a termoselagem. Termoselagem é diferente de vácuo, né? O vácuo é quando você tira todo o oxigênio de dentro. Para quê? Para que o produto ele não fique ali deteriorando, né? Já a termoselagem, ela é apenas para selar mesmo, tá? Porque a alface não tem como você dar vácuo. Você dá vácuo, ela vai apertar demais, vai ficar parecendo um papel apertado. Dali, imediatamente frio. É o que eu sempre disse. O coração de um hortifruti processado é frio. E folhas e legumes não está longe disso.
Ah, legal. Eu aprendi aí um pouco, né, dessa fábrica que eu entendo que tem um processo, né, da produção de visualização, né, inicial, lavagem, né, tanto de folha quanto de horte, né, de legumes. Aí vai para um processo de corte ou separação, depois lavagem, higienização de novo e secagem. Então, esses quatro processos, né? Higienização, corte ou separação, higienização de novo e secagem. E finaliza com a embalagem, seja vácuo ou seja por esse outro termo que você comentou. E Sim. armazenar em temperatura, como você falou, o segredo é a temperatura e vai para as câmeras de resfriamento ou câmeras de armazenamento para depois fazer a logística disso, né? O que eu ouço, o que eu um dia eu ouvi é que se você furar essas embalagens, você perde o produto. É isso mesmo, cara? Então, Clóvis, para folhas, você não vai ter um problema tão grave, tá? Mas para um produto que tem vácuo, como uma batata, por exemplo, vou dar o exemplo da batata, o que vai acontecer? Primeiro que o saquinho, né, quando ele está com vácuo, ele fica bem apertadinho, ele vai estufar. E depois que acontece isso, normalmente a batata, depois de processada, ela fica rosa, ela pega uma coloração rosa ou vermelha por causa do próprio amido. Por isso que tem que ter o vácuo, para segurar isso, tá? Então, se perde, sim. Legumes, principalmente, vai sofrer muito. Já folhas você ainda consegue usar, mas não é bom também, não é recomendado. Entendi. Todo pacotinho tem uma etiquetinha dizendo lá a data de fabricação, número do lote e o shelf life, é isso? Isso, toda etiqueta tem, inclusive a orientação da temperatura que tem que ser armazenado. Porque acontece um problema, Clóvis. Vamos pensar de novo, vamos pegar folhas. Alface americana, ela é 90% até mais água pura. Se ela passar de 3 graus para baixo, o que vai acontecer? Ela vai congelar. E se ela não congelar, ela vai ficar com um aspecto de queimado por causa do frio, tá? Ou se ela chegou, mas mesmo assim ela não aconteceu, isso na hora que você trazer ela para uma temperatura maior, ela vai ficar com aspecto meio de molenga, não vai ficar legal. Esse é o primeiro passo, para a temperatura para baixo. Já para cima, ela vai estragar. Então a temperatura tem que ser muito controlada para poder trazer o produto para a qualidade que ele merece. O próprio hortifruti, a batata. Se você tirar a batata do 3 ou 6 e colocar ela para 10, 11 graus, que acontece muito, um dos problemas maiores de qualidade que a gente tem é esse. Né? O que acontece? A batata vai começar a soltar água. O saquinho, no fundo, vai ficar parecendo uma sopa de batata mesmo. Por quê? Porque ele solta aquela água que está dentro do produto e joga. Entendeu? Ele começa a suar. Essa é a verdade. Né? Então, essa temperatura tem que ser, sim, bem regrada. Por isso que eu falei na outra live que nós fizemos que a cadeia de frio é super importante para você implantar um hortifruti. Imagine que você tenha lá uma cozinha industrial onde você tem só uma geladeira que você divide com outras coisas. Ou até mesmo com o próprio hortifruti, mas você tem que ficar abrindo e fechando aquela geladeira toda hora. Você não tem um planejamento, poxa, eu vou toda hora abrir lá. Abro para tirar 3 saquinhos, depois abro para tirar um, depois deixo aberto. A temperatura da geladeira vai embora. O que vai acontecer com o produto? Ele vai estragar. Espera aí que isso nós vamos falar lá na frente. Você vai explicar para nós aí como usar lá na cozinha, no restaurante. Bom, então eu embalei, está lá na minha câmera. Como é que é a logística? Aí você tem que entregar. Antes de falar da entrega, qual que é a capacidade? Você falou que você pode produzir até 16 toneladas dia. A fábrica faz isso? Na verdade, nós trabalhamos só em um turno, onde produz até 16 toneladas a dia, mas a gente consegue produzir em um turno apenas, por causa da demanda que baixou bastante agora nesse momento, num turno apenas, em torno de 20 toneladas. Depende muito de qual produto eu vou ter e de quanto setup eu vou ter. Mas isso é um processo fabril. A capacidade total da fábrica, contando com 3 turnos, pode chegar a 40 toneladas a dia. Caramba. Isso, assim, eu confesso que não tem, mas 40 toneladas dia é para abastecer quantos restaurantes? Numa média. Depende muito do tamanho do restaurante, né? Um restaurante de 1.000 refeições vai pedir uma quantidade, um de 300 é outra, mas pode colocar aí 40 toneladas, cara, para cima de 500 restaurantes, com certeza. Hoje, com 16 toneladas, 15, a gente tinha uma média de 150, 200 restaurantes, pode pôr até mais. Entendi. Bom, legal. Então me fala aí um pouco da logística da entrega. Vocês entregam para os clientes finais? Restaurante a restaurante, olha? Nós temos sim como entregar. Temos caminhões refrigerados, com termoquim, na temperatura correta, caminhões que têm uma capacidade gigante aí de armazenamento.
Mas, normalmente, Clóvis, quando se trata de cozinhas industriais, normalmente os clientes, as concessionárias, têm OLs, né, que são, né, operadores logísticos. Então, normalmente, nós levamos até lá, daí é distribuído. Mas também, nesse momento, temos também o nosso PAP, que nós falamos que é o ponto a ponto. Eu vou lá, o Clóvis liga para mim e fala, Wellington, eu preciso de 300 pacotes de batata inglesa. Ok, eu vou levar para você. Então, o ponto a ponto também funciona. Tá? Normalmente não acontece retiradas no local, nós não deixamos até mesmo porque não é legal. O produto pode sofrer alguma interferência, se a concessionária que for buscar não for de acordo com a qualidade ou o quesito que tem que ter para respeitar esse produto. Você comentou bem. Vocês fazem alguma auditoria no operador logístico da concessionária? Porque a gente percebeu que se você quer ficar manipulando muito os pacotes ou armazenar em temperatura não boa ou danificar, isso pode prejudicar o produto de vocês. Como é que é essa relação, quando vocês entregam numa OL, entregou na OL, daqui para frente a responsabilidade de vocês, como é que funciona isso? Clóvis, normalmente sim, nós entregamos na OL, o pessoal que entrega, normalmente o motorista, quando ele abre o caminhão, ele é orientado a medir a temperatura dentro do caminhão. Embora o Thermokin mostre, mas ele mede e tira foto. Ali chegou o nosso produto, é entregue para a OL. O que acontece? Quando tem uma reclamação, né, do produto que estragou ali na OL ou na unidade que foi entregue, normalmente nós avaliamos quais foram os problemas, porque é fácil de entender onde é que está o problema. Se o problema for de, por exemplo, igual você falou de um saquinho que está com furinho, é problema fabril, tá? Estragou na fábrica ou ele encostou demais um no outro ali, estourou. Agora, se o problema for característica de perda de água, se está cozido, se aquele saquinho não está legal, a gente vai saber que pode ser a perda de frio, como eu te falei. Então, se meu motorista, ele tirou ali uma foto da temperatura, ele viu que o produto estava bom, o pessoal da OL recebeu e deu ok, ali eu já fiz o meu trabalho. Mas se de repente aconteceu isso lá dentro, já vou entender que, opa, peraí, perdeu temperatura lá dentro da OL. Então me passa qual é o seu controle. Normalmente as OLs têm o controle de temperatura hora a hora daquele lugar que for armazenado. Nós pegamos, se tiver alguma interferência, uma intercorrência ali, nós já falamos, ó, peraí, isso não é um problema fabril. Mas se tudo aquilo foi entregue não legal, nós trocamos. Mas como eu falei, é fácil saber quando o problema é aqui e quando o problema é lá. Porque o produto, ele fala, basicamente. Vamos lá. Então, a questão do hortifruti começou alguns anos atrás, a gente ouvia que tinha problemas, né, de qualidade, aí queria se discutir se era o fabricante, se era no transporte, se era no operador logístico, no próprio restaurante. Você entende hoje, Wellington, que esse fluxo, esse processo está mais amadurecido, está mais estabilizado? Os clientes, os restaurantes, as nutricionistas já estão sabendo como manipular e usar melhor os hortos processados, cara? Clóvis, eu acredito que sim. No começo, eu estava no começo da implantação da fábrica aqui, né, quando nós começamos a entregar para uma concessionária e tivemos, sim, inúmeros problemas, principalmente, né, pela falta de entendimento, né, de como entregar. E sim, no começo teve uma sinergia das duas partes, a criação de manuais de boas práticas, como cada produto deve ser manipulado, né? É como se fosse realmente ali um bebezinho, né? Porque se você não tratar ele direito, ele vai chorar. E esse produto, o hortifruti, ele é realmente muito sensível. Então, teve sim a sinergia. Os nossos números de qualidade, no começo, foram bem difíceis para a gente poder entender mesmo o que estava acontecendo, mas hoje nós temos uma média de reclamação de a cada 10 mil, 15 mil quilos, um ou dois pacotes, não passa disso. E normalmente são problemas relacionados realmente a frio ou alguma coisa que se perdeu no meio do caminho ali. Nosso indicador de qualidade hoje é bem legal. Legal. Aí vamos imaginar que você falou, eu estou com um restaurante e eu decidi hoje, eu vou começar a usar horti processado. É simples assim, eu vou ligar para você, me entrega aqui 100 quilos de horti processado e pronto, Wellington. Que orientação, que processo tem que ter dentro de um restaurante para começar a usar corretamente um horti processado? Bom, como eu disse sempre, frio. Precisa ter uma capacidade de frio legal. Ele precisa ter uma câmara fria,
né? Ou até mesmo que seja uma geladeira, mas que mantenha a temperatura dentro do que está especificado na etiqueta. Esse é o primeiro passo, sem dúvida, né, Clóvis? Tratar o produto como deve ser tratado, né? E sempre comprar a quantidade que você vai usar dentro do shelf life, né? O shelf life normalmente para legumes é 7 dias e folhas são 5, né? Nunca deixar o planejamento fugir da quantidade que você precisa, porque esse produto ele realmente não aguenta muito mais do que isso, tá? Mas é o tratamento de acordo com o frio que ele merece. É uma frase que eu falo para meus colaboradores aqui. Esse é a frase que eu falo para incentivar sempre a ter esse produto sem você ter problemas. Entendi. Mas vamos lá. Existe um momento que é uma ruptura, onde eu estou usando in natura e vou para o processado. Principalmente quando você vai fazer uma ficha técnica ou um planejamento do cardápio ou um planejamento de compras, né? Vocês atuam junto com a empresa, com a operadora, para falar, ó, o rendimento agora é tanto, você tem que... O cozimento é diferente ou não? Como é que é essa parte? Porque se eu comprava 100 quilos de batata, eu devia ter perda, né? Por descascar, não vou cortar certo. Como é que é esse trâmite, essa relação de par aí, do in natura para o processado, cara? Clóvis, eu confesso que eu uso muito da experiência que eu tenho em food service mesmo, né, desse tempo que nós trabalhamos juntos, né, em food service, para assim auxiliar a concessionária ou o cliente que entra em contato para saber como deve ser, e com certeza a diminuição imediata de compra é de em torno de 20% a 30%. Então, se você compra lá 100 quilos de batata in natura, você vai começar a comprar 70, porque você vai usar só aquilo, né? Então, esse é o primeiro passo. Então, a orientação é dada, sim, nós auxiliamos, inclusive, como ele tem que fazer para poder fazer a cocção. Nós temos fichas técnicas que mostram lá a temperatura que tem que ser cozida a batata, como deve ser feita a cenoura, assim, a gente auxilia o máximo que pode, principalmente com ideias, tá? E eu uso um pouco, sim, dessa expertise que nós adquirimos nesse tempo para poder ajudar. Às vezes até visito a cozinha para orientar como tem que ser, né? Porque o hortifruti, ele traz um retorno financeiro, se bem estudado, isso tem que ser dito, né? Que o preço dele normalmente é bem mais alto que um hortifruti natura, então tem que ser bem estudado para que no final da conta, lá na linha final, você tenha ganhos, né? Que perfil de restaurante que se encaixa o hortiprocessado? Clóvis, é difícil de falar qual é o restaurante que vai ter implantação, porque depende muito de como vai ser feito o estudo. Eu vou dar um exemplo, né? Nós trabalhávamos juntos nessa época, quando foi feito um case numa unidade, numa concessionária, onde naquele setor de salada trabalhavam, se não me engano, eram 5 pessoas para produzir o hortifruti in natura. Começava às 7 horas da manhã e terminava normalmente quase no final do almoço. Era uma loucura. Tinha produto caído pelo chão, você via desperdício na hora de produzir. Porque você concorda comigo, para fazer 1, 2 batatas, você leva, né, um certo tempo e trata com carinho. Depois de 50, 60, não. E quando foi implantado aquele hortifruti processado, né, embora eu já sabia, mas inclusive nosso lema, nosso tema naquela época era de nunca trabalhar no achismo, né, nós tínhamos que comprovar. Aquele mesmo setor, depois que implantou o hortifruti processado, trabalhou com 2 pessoas apenas, né? Sendo ela apenas uma durante o cadenciamento do almoço. Então, assim, ficou uma coisa produtiva, visto ali que era legal. E, além disso, eu sempre digo, né, não tinha sujeira, não tinha sobra, e, além disso, o próprio saquinho podia ser reutilizado. Mas, qual é a conta final para poder fazer isso? Lógico, tem que ver se aquele ganho que teve ali com mão de obra vai pagar, né, esse hortifruti que é mais caro, se eu não vou sofrer com os pontos fixos lá fora, que eu acho que a gente pode até conversar depois, né, Clóvis, o que é ponto fixo no restaurante, né? Então, assim, é um estudo realmente de saber se aquilo vai trazer resultado, porque uma coisa é você colocar o hortifruti processado e trazer produtividade. Mas, peraí, será que eu tenho ganho? Será que eu tenho gordura de ociosidade para poder implantar esse produto? Né? Senão, isso vai aumentar a minha linha final. Então, como eu sempre digo, estudo em loco, caso a caso, para poder implantar. Lógico, a gente está falando de produtividade, mas como eu disse agora há pouco, tem que ter o coração do negócio, que é a cadeia de frio. Não, entendi. Assim, são dois adjetivos que o Horti traz: produtividade e qualidade. Isso é indiscutível.
né? Uhum. Porque produtividade, você abre o saquinho, pôs lá e no máximo dá finalização, um tempero, alguma coisa assim, né? Qualidade, pô, você vai ter as batatas do mesmo tamanho, os pepinos do mesmo tamanho, as folhas, tudo padronizado. Então, esses dois não se discute, né? São dois ganhos, né? Agora, Uhum. a redução do custo merece realmente um estudo, né? Pelo que eu estou entendendo, não só pela questão da mão de obra, né, Wellington, mas pela questão de perda, né? Pela questão de qualidade que eu posso fazer e não ter uma aceitação do cliente. Então, tem algumas variáveis, até mesmo, de repente, eu tenho um restaurante, uma cozinha que tem um cooper lá, um RoboCoop, né, para fazer o corte, tem custo, tem as lâminas, tem a energia elétrica, tem o descarte do resíduo orgânico, então tem uma série de outros custos que precisa pôr na ponta do lápis, mas que, sem entrar no mérito, naqueles trabalhos que nós fizemos no passado, lá atrás, na introdução do Hort, dava um retorno não só pela mão de obra, mas retorno financeiro. Entendi, legal. Bacana. Sim, Então, sim. assim, pô, bem legal. Fazer uma última pergunta, Wellington, que para mim ficou bem claro como é que funciona uma fábrica, como é que é a entrega, como é que tem que ser o trabalho no restaurante. Não pode deixar de lado a área de planejamento, né? A área que faz a ficha técnica, legal que vocês até ajudam com a ficha técnica. A área de suprimentos tem que ser envolvida também, né? Porque tem que reduzir o volume de compras. Tem que ter uma cadeia fria, senão, né? Porque uma coisa é você receber uma alface, né? E outra coisa é você receber um saco com folhas já soltas. O volume para armazenamento é muito maior. Ficou bem claro para mim. Já não sou PhD, mas fiquei mais entendido nesse processo. Legal. A minha pergunta final com essa pandemia, cara, né? Muita gente fala a questão de higienização, de segurança alimentar, diminuir manipulação, né? Porque na teoria, né, a tendência no futuro é ter uma cozinha menor, né, com menor espaço. Vocês sentiram alguma mudança, vocês na produção, na fábrica, por causa da pandemia, nesse sentido que os clientes já estão pensando nisso, em migrar para um horte processado para ter menos manipulação, para ser mais produtivo, cara? Clóvis, isso é uma das minhas ideias de marketing para a empresa, né? Pensando na empresa. Sim, com certeza, o hortifruti processado, ele é capaz de trazer menos manipulação e o melhor ainda, ele vem clorado, cloro, conforme acho que a própria Anvisa, né, mostrou, ele é capaz de tirar, de matar o vírus, né? Então, sim, há um movimento legal de clientes vendo que isso é importante, até mesmo porque o cliente do meu cliente, ele vai se sentir melhor sabendo que ele está tendo uma refeição de um produto com menos manipulação, concorda? Então, Sim. é legal, a venda é legal. E o produto, sim, ele vem com esse viés aí de produto com menos manipulação, principalmente já clorado, né? Que é que combate isso, e no vácuo, né? Que mata de vez mesmo o vírus. Então, sim, há um movimento para essa cadeia de produtos, não só o hortifruti, né, Cláudio? É para a proteína, né? E nós sabemos também que outras coisas dentro da cozinha pode melhorar muito a menor manipulação contra o coronavírus, que é a própria utilização do forno e aí por diante. Legal. Bom, Wellington, mais uma vez eu te agradeço aí, cara. Acho que foi um bate-papo bem legal. Você deu umas congeladas de vez em quando aí, mas a voz veio, né? Acho que o conteúdo ficou bem bacana. O pessoal vai gostar de assistir o vídeo. Eu queria que você desse uma última mensagem aí para a gente encerrar. Bom, a última mensagem fica que eu falei há pouco, né? Eu acho que é o momento para a cozinha, para o restaurante mudar, né? Vim para essa ideia do hortifruti, da proteína processada, da utilização plena de fornos combinados, porque é mais fácil agora de enraizar essa cultura da menor manipulação, né? E a gente tá nesse mundo agora, nessa loucura que já ficou cansativo falar novo normal, porque acho que já nem é mais novo,
mas nós temos que estar sempre pensando em algo para mudar. E já existe, né? Então, acho que é mais fácil, já tem, não é nenhuma uma nova criação, né? Não é inventar a roda de novo, é aproveitar o que temos hoje aí de melhor e estudar sempre a implantação para que não vire um mês e você fala, não quero mais, é que ele seja perene. Perfeito. Valeu, Wellington. Obrigado e até a próxima aí. Um abraço, se cuida, cara. Tchau, tchau. Obrigado a você, Clóvis. Um abração. Até mais.